A gente não tinha uma necessidade de uma proposta de intervenção. E ela vem como caráter extremamente político. Boa tarde, queridos e queridas. Começa agora mais um chá de redação. Eu sou Raiana Oliveira, supervisora de conteúdo do quadro e tutora pedagógica. Como sempre, eu estou em ótima companhia com os meus meninos. Fala oi, gente. Oi, gente. Boa tarde. Então, mais uma quarta-feira juntos. Hoje é o nosso 30º episódio, né, Pedro? Chegamos a esse marco aí, 30 podcasts desde o começo do ano, desde o começo desse projeto, e tá sendo muito bom, né, gente? Eu acho que uma experiência, a gente começou assim no estúdio sem nem saber que ia ter pandemia, agora nos adaptamos, e estamos aí tocando esse projeto, acho que está sendo muito proveitoso. Boa tarde, Valéria, boa tarde, Balt. Boa tarde, Valéria, boa tarde, Rayane, boa tarde, Pedro, boa tarde, João, todo mundo aí que está nos assistindo também. Hoje a gente atrasou um pouquinho, gente, porque infelizmente é o maravilhoso mundo moderno, e que sempre dá problema aqui na internet, né? E aí eu tive que tô fazendo do celular, do computador, aliás, hoje. Por isso que eu tô menor que todo mundo, tô meio chocado com isso, mas tudo bem, é a vida. E hoje o assunto vai ser polêmico, né? Eu vou levantar assim, quer ver eu cair ao vivo, aí não dá certo. Gente, hoje o assunto é polêmico, hein? O que a gente vai falar hoje? Muito! Hoje a gente vai escolher um tema pegando fogo mesmo, para a gente não só pensar na redação como uma estrutura, mas a redação como uma disciplina e por que ela tem tanta importância na universidade. Muita gente negligencia a questão da importância da redação na redação da vestibular, e a gente está aqui para justamente lembrar dessa importância. Só que antes da gente falar direitinho do tema, eu queria que o Pedro fizesse uma retrospectiva do nosso último podcast, que está disponível no canal oficial do quadro, tá, gente? Então vocês sempre podem voltar. O que a gente conversou no último podcast, Pedro? Beleza. Bom, no último podcast a gente abordou um tema um pouco mais específico, falando dos vestibulares do Sul, mais especificamente a prova de redação. Então comentamos as federais, né, dos 3 estados, e falamos sobre preparação para vestibulares específicos, aspectos interessantes dessas provas do Sul. Foi um podcast muito interessante, assim, o nosso papo foi muito bom, muito produtivo, e depois tivemos um Bora Discutir sensacional sobre humor, que é um tema que todo mundo estava doido para discutir, e os limites, assim, do humor, liberdade de expressão e preconceito, foi muito, muito legal. Foi mesmo, e ele teve uma repercussão muito grande, né, gente? Não sei se vocês viram depois, né, o pessoal foi atrás mesmo, porque, como a gente disse, são vestibulares, né, que às vezes são não é subjugados, mas não são tão falados, então comentados, como a gente fez. Eu acho que a gente abordou de uma forma bem carinhosa, como as bancas merecem mesmo. Claro, né, gente, com limite de tempo, a gente tem esse limite de tempo aí, mas a gente já tem vários conteúdos voltados para isso na plataforma, né, a Rai melhor do que ninguém sabe, né, eu sei mais ali da parte da redação, mas sei que temos temas de todas as universidades que a gente tratou aqui, né, e a ideia é a gente fazer também de outras faculdades muito famosas também no Nordeste e no Norte também, né, nós temos no Nordeste a Baiana, muito famosa, a UFBA, enfim, a ideia é a gente tentar pegar as macro-regiões brasileiras e tentar desmiuçar aí esses focos e contemplar todo mundo, né, gente? Todo mundo tem que ter papo literário, é ótimo, né? Aquele que erra o nosso chá de redação. É o podcast que eu tô, Deus. Exatamente. Muito bom. Mas é isso mesmo, nós não vamos negligenciar nenhum vestibular. E se por acaso a gente não falou ainda de um tema que você tem muito interesse ou está com muita dúvida, seja você aluno do quadro ou não, vem falar com a gente, seja aqui nos comentários, a sua participação é sempre bem-vinda, mas não acaba por aqui a interação. Se vocês quiserem, vocês podem ir até o Instagram do Balt Educa, tá? E vocês podem perguntar dúvidas, darem sugestões para o podcast, etc. Assim como vocês também podem mandar para o quadro e eles passam para a gente pelo quadro EAD. O quadro EAD e o Balt Educa também são ótimas referências para seguir aí no Instagram e conseguir ter um monte de informação legal de vestibular. Então, como sempre eu falo, o podcast é para vocês, então a participação é muito bem-vinda. Então, boa tarde, Marcos, e bora começar, né, gente? Bora lá.
Então, olha, 30º podcast, o tema de hoje tem que ser polêmico, tem que ser bom como sempre, e a gente quer falar sobre a questão não só da importância da redação, mas também no significado da ação política, que é você opinar sobre um assunto. A redação ela sempre vai trazer um problema para que você possa argumentar, né, e colocar a sua opinião em voga. Então, hoje a gente vai falar sobre a redação como um instrumento político. E aí entra muito do que eu sempre falo com o Balt, né, da importância de você construir um repertório misturando humanas e com a habilidade de transmitir o que você pensa. Então, não é só você ser muito bom em humanos, gostar de história, mas também você saber a estrutura para você passar com clareza o que você pensa e se posicionar politicamente. Então, para a gente falar um pouquinho disso, eu queria muito que o Balt fosse comentar sobre essa relação, né? Não só da redação com as humanas, mas com a política propriamente, Balt. Perfeito. Política, quando a gente fala de ação política, de instrumento político, no Brasil a gente tem sempre uma dificuldade muito grande com essa palavra, né? A palavra política, ela remete a várias coisas para a gente. Ela remete à injustiça, ela remete à corrupção, ela remete, enfim, a uma série de outras coisas. Só que política é uma palavra muito forte, muito necessária. E a gente aprende desde pequeno que há 3 coisas que não se discutem, né? Religião, futebol e política. Só que, de fato, se essas 3 coisas fossem discutidas, a gente não teria tantos problemas no contexto, né, brasileiro aí. A gente pensar esses 3 eixos aí de discussão, eles fomentam aí grande parte dos nossos problemas cotidianos, né, e históricos aí também. Então, a gente primeiro tem que desmistificar essa ideia de política, né, gente? Tudo é política. Acho que o que eu queria trazer um pouquinho aqui, a Rai também, né, não sei se a Rai quer falar um pouquinho sobre essa questão do que é política, o que é ser político, o que é fazer, o que é um ato político, né? Só para a gente tirar essa ideia. E, claro, a questão da redação ela é fundamental como isso, né? Ela também é um ato político, e a gente vai ver mais adiante um pouquinho sobre isso. Mas eu queria trazer a Rai, que talvez seja a pessoa que tem um palanque, uma base maior, para a gente desmiuçar esse conceito de política. Você topa, Rai, falar um pouquinho também? Claro. Principalmente que a gente tem que entender que a palavra política, ela ainda não surge no ambiente da questão da república ou da democracia, tá? É muito importante a gente pensar sobre isso, porque quando a gente pensa em política, hoje a gente pensa em uma política para todos, ou seja, qualquer um pode participar, né? E é assim que a gente vê. Mas, na verdade, a política, a palavra, ela está mais sobre o ato do governar e discutir sobre decisões governamentais. Tem a ver mais sobre a questão da liderança mesmo. Política é aquilo que a tomada de decisão sobre o destino da polis, né? Então é exatamente daí que tira esse valor. É quando você se reúne, seja o grupo, o único grupo capaz de decidir, né? Que seja os governadores, ou seja o público comum, para tomar as decisões do rumo das questões. E aí, a partir da política, a gente tem formas de fazer política. E é isso que é interessante do que o Balt está falando. A política está em todo lugar porque você tem a micropolítica. Se você tem uma tomada de decisão e você tem um local de discussão para essa decisão, você está falando de política. Principalmente que a política tem a ver com o que é público. E aí vem a república logo atrás. Nós vivemos em uma república aquilo que é público. Então, quando discutimos política no nosso país, por ele ser republicano, discutimos aquilo que é para todos, aquilo que não é discutível no privado. Então, a política ela tem que sair muito desse lugar da picuinha, né? Porque a gente não quer discutir política, porque a gente acha que discutir política é a mesma coisa que brigar, ou que discordar, né? De forma sistemática. Quando, na verdade, discutir política é saber o rumo da tomada das decisões. Não necessariamente tem a ver com a teoria política que você segue. Isso vai ser mais esmiuçado mais para frente, dependendo do debate que você vai se envolver. Mas a política ela pode ser feita por qualquer um. Né? Você não precisa ser um grande sociólogo, saber de várias teorias para fazer política. Então isso é muito interessante. Você faz política quando você está resolvendo problemas na sua casa. De quem vai ao mercado até quem vai fazer as tarefas. Isso é política. Você está decidindo sobre o ambiente público e o que cada um vai fazer para colaborar. Então, na grande maioria dos filósofos, quando a gente pensa em política, tem a ver um pertencimento. Nós só fazemos política porque pertencemos ao ambiente público.
Então é muito difícil quando a gente escuta nossos pais, os nossos avós, negando a participação desse ambiente, sendo que esse ambiente é nosso, ele está feito para a gente discutir mesmo. Então negar a política é negar o que a gente vive todo dia, seja as decisões de trânsito, seja as decisões que vão envolver o trabalho. Então não é possível negar a política. E é isso que a gente está aprendendo agora. Quando você lê, né, somos seres políticos na sociologia, estamos falando disso, porque toda tomada de decisão no ambiente público, ela precisa ser discutida. Ela nunca vai ser, se ela for dessa forma, é onde ela é autoritária. Então é muito engraçado quando as pessoas falam assim, o que é autoritarismo? É quando a política não tem voga. O autoritarismo é quando você some com o diálogo. Então o diálogo e a política, eles são lado a lado. Então, se você está muito assim, nossa, mas assim, eu não quero participar do ambiente político, a relação é difícil para mim porque muito eu não consigo, você já está. Então, é aquela coisa de achar o seu lugar, achar a sua voz para poder falar sobre as coisas que você entende, né? Exatamente. Olá, Steph, olá, Marcos. Eu fiz um pequeno discurso aqui, Balt, e aí, o que você achou? Foi fantástico, e é exatamente isso, né, que eu queria argumentar mesmo com os alunos, né, gente? A ideia do que você já está fazendo diversos atos políticos na sua vida. E a ideia é que qual é o conteúdo desses atos? Aí é outra questão, né? E aí é uma parte que precisa de mais consciência da gente. E talvez este seja o maior intuito desse podcast, né? Que a redação, vocês como estudantes estão fazendo um ato político extremo de mostrar, como a Rai falou, um posicionamento aí acerca de necessariamente um problema social. Então, a gente está falando de uma disciplina, né, que ela é transfigurada em formato de avaliação como uma produção textual, que ela traz os problemas sociais do nosso país e ela cobra também a sua bagagem cultural perante eles. Né? Então, você tem que ter essa bagagem cultural, saber desses problemas, e não mais do que isso, quando a implementação do SISU aconteceu, e o Enem ganhou uma importância ainda maior do que ele já tinha, porque já tinha uma importância muito grande, né? Aí tornou-se primordial, principalmente em diversas outras universidades, né, não só as públicas, mas também as particulares, o critério de proposta de intervenção, que virou, que parece que sempre existiu nas entranhas de uma dissertação, mas que não eram assim, né? A gente não tinha uma necessidade de uma proposta de intervenção, e ela vem como caráter extremamente político, como a gente está vindo falando ao longo das semanas aqui, que é uma grande demonstração sua, que está aí ouvindo, né, de cidadania em uma sociedade. Então a gente percebe o caráter coletivo aí muito importante. Existem diversas formas de se utilizar e de se fazer política, né, independente do conteúdo, é isso que eu estou querendo dizer, tá, gente? Existem diversas formas para isso. A arte é uma delas. Eu não sei se a dissertação entraria como critério de arte, acredito que não, né? A gente está aí em critérios mais científicos, mas não deixa de ser também, depende dos olhos de quem vê, né? A arte é isso, é quem olha aquilo ali que vê, que decide o que é ou não é arte. Por exemplo, aquilo ali, Deus, eu sempre, tá vendo, João, eu não sei, essa máscara que está em algum lugar por aí, ela é muito barata, né? Então ela não tem um valor agregado. No entanto, olha que maravilha para ela, né? Então a gente percebe que a arte independe do valor, a arte independe de tudo. E eu tenho vários itens na minha casa também que não são necessariamente arte, mas eu transformo com arte. Por exemplo, essa cana de açúcar não é arte, mas está aqui, né? Quem fez foi Deus, né? E Deus, enfim. E aí eu transfigurei isso aqui para ficar na minha casa. Então a arte é aquilo que a pessoa lê, aquilo que a pessoa enxerga que é, né? Então a gente percebe que a redação ela tem esse viés político muito forte, e é claro, a proposta de intervenção ela vem como um grande gancho aí, talvez o maior deles, para a gente contribuir, mas não é apenas isso, tá? Então acho que talvez eu vou escutar mais as perguntas de vocês, porque senão vai virar uma palestra isso aqui, né? Não é meu interesse, então vamos deixar o assunto indo brotando com as perguntas. E eu confesso que eu nem vi as perguntas, viu, gente? Vou confessar isso aqui para vocês. Então estou aqui em completa, como é que chama? Ping-pong, né? Da Marília Gabriela. Assim que é bom, porque a discussão vai ficando espontânea, como a gente quer aqui esse formato do podcast. E eu acho que você tocou numa parte-chave, Balt, Rai também, muito obrigado pela explanação aí sobre política, foi muito interessante.
mas que é a questão da mobilização, né? A redação, ela é uma mobilização textual. Então, você está pegando seus conhecimentos, estão mobilizados. Os agentes sociais que você vai colocar em jogo estão mobilizados. As questões sociais que você vai colocar, os fatos sociais, os dados, os argumentos, a história, está tudo sendo mobilizado em nome da resolução ou do encaminhamento de uma questão de ordem pública, social. Então, acho que a política está na essência dessa produção. E sobre isso, eu gostaria de fazer uma pergunta pensando no aluno. Porque às vezes a gente pensa, né, a gente enxerga o aluno, o vestibulando principalmente, como um aluno meio máquina, né? O aluno neutro, uma tábua rasa cheia de coisas que vão sendo jogadas em cima dele. Só que a gente sabe que, na verdade, assim, na realidade, os estudantes são uma grande força política, e isso se mostra nas pautas, nas lutas que a gente vê no nosso cotidiano. Então, os estudantes estão sempre reivindicando e sempre foram exemplo de luta política no Brasil. Então, eu gostaria de perguntar, Baldi, como que na redação você acha que acontece, como e quando acontece esse salto do aluno máquina para o aluno cidadão? E qual que é a importância disso? Exato. Uau, que pergunta, Pedro. Que pergunta. Estou um pouco baqueado aqui agora, porque emocionado, porque, gente, estudantes, vocês que estão aí fazendo processos seletivos, né, vocês têm uma grande importância, não só vocês, mas como todo mundo, né, não existe uma categoria que seja mais importante que a outra, mas os estudantes, como o Pedro falou, estão sempre ligados a movimentos muito avantes de progressão aí na nossa sociedade, por conta de vocês, e por conta de mim também, que eu me considero um estudante, a gente sempre evolui, né? A gente sempre vai para frente, sempre vai adiante mesmo. E essa ideia de que o vestibulando ele é apenas um potezinho que se vai colocando conhecimento, faz desse jeito, é algo que acontece realmente com muita frequência, né? Que aí existem as milhares de fórmulas, né, que estão por aí, não só de redação, mas também de outras coisas para facilitar, para encurtar, para simplificar, né, algo que não deve ser simplificado, algo que não deve ser, não se deve achar atalho para isso, né, que é uma construção sua. Falo agora devidamente daquilo que me compete, que é a minha disciplina, a redação, a minha, né, aquele possessivo, a minha disciplina, a redação, que ela precisa de um amadurecimento muito grande, que ela vai contribuir não só para você passar no vestibular, isso, gente, todas as disciplinas, claro, mas não só para você passar no vestibular, mas ao longo da sua vida, a partir do momento que você está na faculdade, você vai precisar saber de todos aqueles atalhos que você pode ter cometido para entrar ali, você vai precisar voltar em todos eles para aprender o caminho correto. E eu fui um desses alunos que chegou na faculdade completamente cru, né? Apesar de estudar letras, eu tinha muita dificuldade de adequar a minha linguagem, adequar a minha escrita àquilo que se pedia. Então foram uns bons semestres aí ralando muito para tentar desconstruir tudo que eu sabia, né? Então sempre desconfiem de tudo que é muito fácil, de tudo que é muito simples, porque quem tira nota 1000 foram apenas 50 pessoas no ano passado, 50 e poucas, né, de milhões e milhões que fizeram a redação. Quem tira mais de 920 na redação do Enem são 3% das pessoas que fazem a prova de redação. Então, nada é fácil, nada é simples. A gente tenta, ao máximo, simplificar, deixar mais tranquilo para vocês, mas não existe fórmula receita, tá? Então, a gente precisa sempre procurar esses caminhos aí da melhor forma possível. Então, vocês, com toda certeza, não precisam também aceitar esse tipo de direcionamento. Sempre que vocês estiverem em algum lugar e algo assim acontecer, lembre desse quase que um desabafo, essa conversa que a gente está tendo aqui mesmo a respeito disso, viu, gente? Vocês, estudantes, têm uma força incrível quando a gente fala, né, de mudança social mesmo, em amplo sentido. E, é claro, não deixem que conteúdos rasos o menosprezem, tá? Vocês precisam e merecem o melhor, o excelente, a perfeição. Então, cobrem dessas pessoas que estão aí ensinando vocês, tá bom? E é legal que a gente tem que pensar que o trabalho do estudante não é solucionar e salvar o mundo, sabe? A gente tem muita essa impressão de que a gente tem que criar uma solução mega original e que, de repente, a mobilidade urbana vai ser salvo por uma pessoa que está fazendo um Enem, entendeu? E escreveu uma proposta de intervenção e aquilo ali vai ser implementado. Esse não é o sentido de um ser político, né? É dar a nossa opinião no sentido de
ser levado em consideração, né? E estar engajado. Muitas vezes a proposta de intervenção também é muito para você saber que se você está situado. Muita gente propõe coisas que já existem, já estão acontecendo. Então, quanto atento você está às questões políticas, né, que te rodeiam. Então é mais essa questão também. E você ser político não necessariamente significa que você tem que militar sobre tudo, ou que você tem que estar antenado sobre tudo. A questão do aluno, a maturidade, ela vem muito com o tempo, né, gente? Muitas vezes nós estamos falando de aluno que está saindo do ensino médio. Nem todo aluno de vestibular é um aluno está já há algum tempo sem estudar. Então, enquanto a gente está fazendo essa transição, tem muito da maturidade de vocês, que vai vir com o tempo, com a questão da inserção no mercado profissional, muitos não estão inseridos ainda, e isso muda muito a questão da transição de direitos, né? A gente, às vezes, não conhece muito, porque isso não é ensinado na escola. Aí a gente chega e fala assim, gente, eu estou no meio da política, eu preciso me movimentar. Então, é muito disso também, né, Balt? De tirar essa responsabilidade do peso do aluno, de que ele precisa saber tudo, ele precisa ser um super político, sociólogo e resolver todos os problemas na proposta de intervenção, né? E aí, pensando um pouco nessa polêmica, você quer falar alguma coisa, Balt? Desculpa. Sim, eu queria só reforçar isso que você falou, é importantíssimo mesmo, porque a Steph, inclusive, falou que a proposta de intervenção é sempre o dilema dela. Calma, Steph, vai tudo dar certo, tá? Vamos por passos. A gente fez um podcast aqui também, que a gente falou um pouquinho sobre isso, tem isso, né, gratuito para você, mas a ideia, só para juntar a sua pergunta com aquilo que a Rai estava falando, é que a ideia é que vocês, enquanto estudantes, vocês, enquanto vestibulandos, vocês não precisam saber exatamente quais são as competências daqueles órgãos, né, que se de fato aquilo vai resolver ou não, a ideia é que vocês mirem nessa excelência mesmo, como a gente sempre disse aqui. No entanto, é possível que vocês façam algo que esteja ali mais ou menos no mesmo campo semântico, que seja parecido, que dê caldo, como diz aqui em Minas Gerais, né? Se deu caldo, tá tudo bem, tá? Mas eu aconselho você voltar aí no podcast que a gente falou sobre proposta de intervenção, tá bem bacana, né? Na plataforma também eu dei uma aula sobre isso, né? E enfim, talvez um jeito muito interessante também para você melhorar nisso é analisar as redações nota 1000, né? E já nesse gancho eu falo que as redações nota 1000 têm um papel social muito importante. No Brasil, por exemplo, o Lucas Felper, além de virar blogueiro, né? Muita gente coloca ele como blogueiro, o cara tá em Michigan, né? O cara tá em Michigan, o cara tá longe, e ele lançou aí um modelo de redação que até então era muito desconhecido, né? A redação aí, né, ligada à argumentação pop, bem pop mesmo, uma argumentação bem mais confortável, e ele trouxe outros modelos de redação também, que é com vários repertórios, né, salvo engano, ele utilizou 4 na redação dele. Então, assim, essas pessoas também lançam aí tendências e movimentam aí várias coisas, né, sociais aí, né? Então, assim, é muito interessante. Tá, então acho que foi isso, viu, Steph? Eu ajudei você aí na sua dúvida, eu vou deixar os meninos cumprirem ali as perguntas, porque senão não vai dar tempo da gente fazer o bora, né? De novo. Sim, mas eu estava falando justamente dessa questão do aluno, às vezes, se vê muito obrigado, né, a fazer coisas que realmente ele não faria, ou, por exemplo, a opinião real, né, eu não posso colocar o que eu penso na redação, muito aluno chega e fala isso com a gente. Então, Valdir, eu queria saber como é que você vê essa questão do aluno ter que ter a sua opinião real e como ele faz para passar isso pro texto, e também aquela coisa de ter que agradar o corretor, ter que colocar o que é certo, ou que, né, daria mais pontos para ele. Claro. Faz parte da política isso também, né? Faz parte da política, a gente tem que fazer esses... Sim. E aí, o que acontece? Bom, gente, é muito importante que a gente sempre perceba que a banca ali tem um direcionamento, né? A banca ela vai ter ali um direcionamento a ser seguido. Por exemplo, no ano passado, a democratização do acesso ao cinema no Brasil, não havia possibilidade nenhuma ali de você colocar, por exemplo, que esse era um assunto que não era importante, que cinema é uma coisa, sei lá, ultrapassada, que democratização do acesso do cinema é uma coisa que acontece no Brasil sem problemas nenhum, né? Ou seja, ou então a gente falar que cultura, enfim, é uma coisa secundária, esse tipo de coisa não poderia caber na nossa redação, né? A gente tinha que tomar muito cuidado com isso, e aí a gente entra naquele grande embate entre posicionamento e opinião, né?
Opinião todo mundo tem para tudo, né? Agora, posicionamento é diferente, né? A gente precisa ter um posicionamento crítico, assertivo aí, e de acordo, é claro, com aquilo que a banca está pedindo para a gente. Então, a gente precisa muito fazer, né, aquele planejamento bem maravilha Egito, né? Bem bonitinho, colocado e bem estigmatizado aí na sua redação, para a gente deixar tudo bem bonitinho mesmo, tá? Então, assim, a gente vê qual que é o direcionamento da banca e a gente molda o nosso posicionamento baseado nisso. A nossa opinião, nesse momentinho, a gente vai simplesmente engoli-la com ar seco e trêmulo e fazer a nossa redação, fazer ali o nosso papel e manter ali, é claro, todas as arestas ali bem aparadinhas. Então, é muito importante isso que a Rai falou. A gente pode achar cinema um problema, a gente pode achar um cinema uma perda de tempo, mas ali na hora da redação, cinema é uma ferramenta muito importante para a disseminação da cultura no Brasil, né? A gente tem sempre que deixar isso tudo de uma forma bem colocadinha aí, porque era aquilo que a banca queria, tá? Então, a banca quer, a banca tem, tá bom, gente? Então, vamos deixar isso bem direcionado. A opinião é diferente de posicionamento. Isso dá até um Nutella. E muitas vezes, eu também achei, muitas vezes a gente acaba colocando a nossa opinião, né? Por exemplo, sem perceber, quem colocou do streaming do ano passado, colocou com o Netflix que tem que dominar o mundo, e cinema é coisa do passado. Eu sei que foi assim na melhor das intenções, mas é claro que, né, seria uma proposta de televisão que é um pouco inviável para a questão do cinema, né? Você foge um pouco, né, Paty? E aí a gente acaba preso nessas enrascadas. Muitas vezes a gente precisa pensar sobre pontos que excluir alguma parte do nosso ponto de vista. Você não pode pôr fogo nas pessoas, né? Você não pode excluir as coisas que a Constituição diz que são importantes. Então, eu achei muito legal, é isso mesmo. Então, vale ressaltar também que, como é uma ferramenta política, né, e como é uma coisa tão importante assim, a redação e absolutamente, né, tudo sobre esse assunto aí, a gente tem que falar dos direitos humanos, que apesar de não zerar mais a redação, se você cometer um ataque aos direitos humanos, seja de qualquer forma, isso com certeza vai dar uma contradição grave e você vai perder muitos pontos na competência 3, e se você o fizer na competência 5, isso aí vai tirar todos os pontos da sua competência 5, então é muito importante, né, você terá aí a sua ação nula, né, então é muito importante a gente sempre respeitar isso, né, lembrar aí como ferramenta política, a gente deve servir aí a polis, né, a nossa grande sociedade maravilhosa, estamos todos aí juntos, né, então não vamos ferir o direito de ninguém, tá? Realmente a redação é mais uma daquelas coisas que te cobram um posicionamento rápido e inteligente e esperto, assim, né? Não adianta você ficar divagando naquela coisa, porque você tem um objetivo, uma prova que vai te convidar a fazer essa reflexão dinâmica, né? E eu ia perguntar justamente sobre isso, assim, voltando de novo para a questão do aluno, e essa pergunta, né, aproveitando que a gente está num clima mais reflexivo, um podcast especial, né, nosso 30º podcast, vou direcionar tanto para o Balti quanto para a Rai, que são referências aqui para a gente nisso de educação e de política. Vou perguntar uma pergunta que é, assim, interessante para a vida, não só para a redação. Existe uma hora certa para o aluno se politizar? Assim, como que ele pode fazer isso? E como que a política ela se faz presente, ela nasce na nossa vida, e como que ela influencia realmente no nosso caminho, no caminho que a gente vai trilhar nessa fase? Pedro, você estava muito inspirado. Muito bom! Aqui, deixa eu falar, eu quero primeiro dizer, antes de passar a palavrinha para você, Rai, como é que foi a minha experiência com essa consciência, né? Eu vim de um colégio de interior, de uma cidade muito pequena, com uma família, que meu pai é semi-analfabeto, né? Meu pai é analfabeto funcional, minha mãe até então não tinha cursado o ensino médio, né? Ela fez coletivo depois, então a educação lá em casa sempre eu fui a primeira pessoa a entrar na universidade, na minha família, assim, né, minha geração, né, meus primos, a gente entrou praticamente todo mundo junto. No interior as coisas são muito diferentes, gente. A gente acha que apesar da globalização, a gente acha que apesar de vários estreitamentos aí sociais, o interior ele ainda é uma peça à parte. Talvez ainda mais em um estado tão conservador quanto Minas Gerais.
Eu sempre tive professores que não incentivavam muito as reflexões. Eu tive professores maravilhosos, mas eu tive outros que não eram muito adequados, né, por assim dizer, não cumpriam a função ali total, né, do cargo deles, né. Hoje eu, como professor, enxergo isso, posso falar. E aí, eu não tinha muita ideia do que era política da minha casa. A gente, no interior funciona assim, gente, a política é política em sentido estrito mesmo, né? A pessoa vai lá, faz uma promessa e descumpre, né? Basicamente é isso que a gente entende por política. E aí eu fui aprender isso muito na faculdade, bem velho, já bem atrasado, tive conhecimento sobre isso, né? E ainda não é um conhecimento que é acabável, né? A gente não acaba nunca, a gente está sempre aprendendo muito sobre isso e a discussão foi crescendo muito. Então, acho que vocês que estão aí, que têm professores maravilhosos, que eu sei que vocês têm, porque eu sou um deles, não é mesmo? Então, vocês têm sempre que pensar isso e cobrar também esse lado, sabe, do social mesmo, da profissão, e é algo que a gente vai aprendendo, né? E eu fui aprendendo aos tropeços. E eu espero que não seja assim, eu faço, por isso talvez que eu tenha escolhido tanto a redação, porque talvez seja uma disciplina que a gente consegue, né, dar esses direcionamentos aí de uma maneira bem mais simples. Eu não acho que, por exemplo, se eu fosse professor de matemática, se eu conseguiria, né, trazer esses assuntos, apesar de eu saber que é possível, apesar de eu saber que é legal, eu não consigo me enxergar fazendo isso. Então, talvez por uma limitação minha, de inteligência mesmo, talvez a redação seja um meio mais fácil de fazer isso. E aí, não que a redação seja menos importante que a matemática, acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. É questão de compatibilidade mesmo, de pessoa, né? E aí, o que eu estou querendo dizer com isso, gente, é que se você está aí ouvindo esse podcast, se o assunto talvez tenha parecido assim, meio desnecessário, pense bem sobre isso, pense bem sobre a força que um vestibular único no Brasil inteiro, que tem um acesso bem democratizado, que possui como uma disciplina que tem 20% do valor total da nota, um assunto de suma importância para a sociedade, que nesse assunto você deve fazer um posicionamento ligado, é claro, sempre à coletividade e não, absolutamente não na sua individualidade, e nesse assunto você ainda tem que saber problematizar acima dele, né, saber quais são as problematizações acerca desse assunto, e também você tem que resolver ele, de certa maneira, na sua redação. Então, pense bem se esse assunto é, de fato, pouco assunto, né, ou seja, milhões e milhões de pessoas vão estar fazendo essa prova vai ser repercutida de maneira massificante na mídia, ou seja, vai estar atingindo inúmeras pessoas aí ao longo do nosso Brasilzão, pessoas assim como eu, lembrando, gente, quando eu fiz o vestibular pela primeira vez, não eram temas assim, né, não era SISU, um spoiler aí, pequeno da minha idade, né, o primeiro vestibular que eu fiz não era assim, então vocês percebam que a redação do Enem, ela vem como uma espada mesmo para mostrar para todo mundo problemas reais, relevantes, coletivos, e que vocês têm que saber, e têm que saber da importância, têm que saber resolver. Então, a redação é, de fato, né, uma grande arma política, eu não digo nem instrumento, uma arma política para você ter aí o seu posicionamento ouvido e é claro, quem sabe você resolve até um problema aí da nossa sociedade. A ideia é essa, né? Vote Baltazar. É verdade. Ai, não acredito, Balt. Tudo bem. Melhor professor de redação, pode votar. Aí eu gostei. Mas eu queria falar que na questão da politização não tem idade, sabe? Porque a gente não tem hoje uma noção de maturidade. Uma criança de 5 anos pode ser mais... Ela ter passado por tantas coisas que ela tá aí, né? Já entende algumas noções que outra criança de 5 anos não entende. E é a mesma coisa quando você tem 18 anos e daí em diante, tá? Então, muito da questão da política, que eu dou a dica para quem tá ouvindo, é que política serve para facilitar a nossa vida. Política é o lugar da voz e da escuta. Ou seja, se você é uma dessas pessoas que muitas vezes se sente injustiçado, como se sua vida tivesse estática, e você não conseguisse mudar algumas coisas, ou como se você tivesse problemas que realmente te atingem, e como se o mundo não tivesse prestando atenção sobre isso, a política é seu local de ter a sua voz,
e ao mesmo tempo é um local de você ouvir as outras pessoas. Há muita gente, quando se empodera da política, se empodera dessa parte da voz, né? Eu vou falar o que eu quiser, eu tenho que ser ouvido da minha forma, que eu quero resolver o problema. Muito legal. Mas, ao mesmo tempo, não é você querer só resolver o problema ou você querer falar o que você pensa. Você está querendo fazer um lugar melhor para todos. Essa é a maior noção de política que a gente hoje se perde no Brasil. Eu não voto porque é melhor para mim, eu voto porque é melhor para todos, uma grande maioria, para melhorar os problemas gerais. Muitas vezes eu vou votar em algo que não vai ser diretamente beneficioso para mim, mas, ao mesmo tempo, eu sei que eu estou resolvendo um problema que vai me beneficiar, porque eu faço parte do todo. Né? Eu não sei se vocês, mas eu não gosto de ver outras pessoas oprimidas. Então, quando eu faço algum movimento para combater a opressão, eu estou combatendo todas as opressões, né? Então, é muito melhor a gente ter uma voz, sendo jovem, usar disso na nossa redação, do que se sentir tão assim, satisfeito com tudo, como se o Brasil é isso, o Brasil é aquilo. A gente está nesse período, né, uma fase muito difícil ter esperança sobre algumas coisas. Muita gente frustrada até mesmo com o Enem, com o funcionamento político do Enem, né? Então, nesse momento, vamos usar a nossa voz, vamos usar essa arma que nos é dada para fazer diferença e para não ficar nesse lugar de reclamação. Política não é lugar de reclamar, é lugar de dialogar para resolver. Então, a gente precisa começar a ter essa postura. E para começar a ter essa postura, você pode ir contra a cantina da sua escola que está vendendo um salgado que está frio, ou que está ruim, ou que está dessa forma. Ou você pode falar com seus professores, porque na verdade a carga horária que eles estão fazendo, ou a forma com que eles estão fazendo, não é vantajosa a vocês. Então, é essa questão da contestação. A gente tem tanta coisa boa para fazer, né? Então, por que não começar agora? Não precisa salvar o Brasil inteiro, não. Comece na sua cidade, comece no seu bairro, no seu micro, e a partir disso vai englobando as questões do seu estado, né, e daí do Brasil. Tenho certeza que sair desse lugar de neutralidade, muitas vezes, vai ajudar em múltiplos aspectos da sua vida. Então, é muito interessante que a gente se empodere disso. E é disso que a gente vai falar muito no Bora, né? Hoje a gente pegou um assunto um pouco polêmico também, bem a ver com política, e é nesse momento que a gente tem essa questão, tipo, não dá para fugir da política. Então, eu sei que muitos vão considerar essa discussão desnecessária, vão considerar para que eu vou fazer isso, então não é melhor a gente ver a parte boa da coisa? Não é melhor a gente já arrumar uma forma legal de lidar com isso, já que a gente tem dificuldade? Muitas das vezes, estudar é crescer até para ver o que a gente não gosta, né, Bart? Exatamente, e sobretudo fazer o que a gente não gosta, Rainha. Porque fazer o que crescer eu gosto, é isso. Eu consigo colocar nos dedos da minha mão. O que eu gosto de fazer na minha vida. Crescer é isso, viu, gente? Crescer é isso. Então, eu sei que vocês já são bem velhos, já devem saber disso também, né? A gente sabe que existem vários, né, alunos aí no quadro que são mais velhos, não são só adolescentes, né? E aí, qual que é o Bora Discutir de hoje, gente? O Bora Discutir de hoje é o que eu estava meio que introduzindo agora para vocês, já que a gente deu uma concluída no assunto, falamos muito, né, sobre a relação da política com o vestibular. Então, é basicamente isso. Se vocês têm alguma dúvida sobre isso, como eu posso ser mais claro, o que eu estou com dificuldade de expressar a minha parte política na minha redação, manda pra gente aí. Mas o Bora de hoje, que nós vamos começar agora, é a participação política e o voto obrigatório no Brasil. Pode colocar aqui, João, pra gente. Vai colocar? Maravilhoso. Então, olha, você viu, eu tô quase mágica aqui. Nós escolhemos esse assunto polêmico, porque muito da resistência, né, que o brasileiro tem de participar ativamente da política é porque o nosso voto é obrigatório. E isso sempre foi motivo de polêmica. Muita gente acha que tem que ser obrigatório mesmo, muita gente acha que não. Mas para você que não sabe que o voto é obrigatório no Brasil, quem tem 16 a 18 anos, 16, né, até 18 anos, não precisa votar, é um voto facultativo, assim, para quem tem mais de 70 anos. Mas quem tem 18 até 70 anos tem que votar obrigatoriamente, com a questão de que se você não votar, você tem que justificar o seu voto, e você pode, se não fizer isso, ter que pagar uma multa eu peguei aqui do salário mínimo. É uma parcela, assim, bem incômoda, então não é uma coisa que muita gente faz. A grande maioria das pessoas justifica o voto na data correta, mesmo se não vote. Mas a questão é que ele é obrigatório desde 1946. Então, se vocês acham que isso é coisa de invenção da nossa última Constituição, não é não. Tem mais tempo que o nosso voto é obrigatório, né? Então, a gente construiu uma identidade. E se você também está achando que, nossa, só o Brasil tem votos obrigatórios,
Não é assim. O Brasil e outros 21 países têm voto obrigatório, e 12 deles são latino-americanos. Então, uma das coisas que a gente pode dizer é que é uma característica latino-americana ter votos obrigatórios. Muito porque na nossa briga, né, pela democracia, foi muito essa coisa da democracia ter o sentido de um dever-direito, um direito-dever, né? Direito-dever quer dizer aquilo que a gente, mesmo quando a gente acha que isso aqui é um direito, ou seja, eu posso fazer se eu quiser, isso foi me dado, eu tenho que ter o sentimento de que eu faço parte, ou seja, eu tenho um dever com a sociedade. O meu voto, ele é responsável por engatar essa sociedade. Eu não posso simplesmente não votar. Então, eu tenho um direito que também é um dever. E dever não no sentido de você ser obrigatório e você se sentir mal por isso. Dever tem muito a ver com aquela questão da lógica kantiana, de que quando você faz algo pelo dever, a sensação de você pertencer a algo, a tanto que a sua ação é necessária para que a coisa funcione, é essa sensação de dever. E ele dizia que, na moral do dever, simplesmente ter esse sentimento já fazia da sua ação moralmente correta. Então é isso, o voto é essa ação moralmente correta que você faz porque você faz parte do ambiente público. Por isso a gente tem essa discussão muito sobre obrigatoriedade, mas é uma coisa que não mudou por muito tempo no Brasil. E, gente, o que vocês acham? Por que vocês acham que o voto é obrigatório? Vocês acham que ele não deveria ser? Vamos aí, eu quero ver a opinião de vocês. Eu acho um tema super interessante, super polêmico, e acho que é interessante a gente abordar ele, Raiz, sobre uma perspectiva, acho que você, claro, tem mais propriedade que eu, mas falando assim do que eu me lembro, do que eu penso sobre isso, o momento de expansão, de democratização do voto no Brasil, né, a gente está falando aí, né, o voto obrigatório, anos 40, estamos aí num período em que a República Brasileira está muito associada a um populismo, a um paternalismo. E essa questão do voto, esse valor absoluto do voto, às vezes faz com que a população, a sociedade projete no voto o valor supremo e final da democracia. Isso é um pouco problemático a partir do momento em que, depois do voto, eu morri como cidadão. Entendeu? Como se aquilo fosse minha última contribuição. E a única participação política, com certeza, a redução do voto. Acho que até pela gente entender que por ele ser uma única responsabilidade, como é a única coisa que eu sou cobrado quando eu vou fazer um concurso público, quando eu vou fazer algo, é a minha única ação política que eu tenho que fazer, né? Então a gente realmente constrói isso, e principalmente para os mais velhos, né? Porque a gente hoje está ressignificando o que é votar. Mas é igual o Bolt falou, quantos dos nossos pais, avós, não veem ainda a política como um jogo de interesse, né, um negócio, e não verdadeiramente o voto como uma manifestação política. Quando o Bolt falou assim, a redação é uma arte, pode ser, mas desde já ela é uma manifestação política, ela é um ato. E toda manifestação política, ela tem que ser consciente. Então, você tem que, colocar você na sua manifestação política, senão você não, perde a parte política da coisa. Então, é mais ou menos por aí. Salt? Sim, tô aqui. Gente... E aí, pode falar, bem. Pode falar, não, você que fala, você tá falando aí... Não! Mas é porque aí eu queria saber sobre isso da redação. Como que a gente abordaria isso se a gente estivesse falando numa redação, sabe? Eu não vou poder falar que o voto não pode ser obrigatório, né? Porque, na verdade, ele já é por lei. Exatamente. Pelo enunciado, aí a gente não percebe esse tipo de coisa, né? A gente estaria somente reafirmando, né, a necessidade de se aceitar isso, né? E de fato, ter aí um engajamento maior social. A gente está falando aí de dois focos, né? A participação política e o voto obrigatório no Brasil. E a gente precisa definir o que é essa participação política. Somente pelo enunciado, a gente pode perceber que é a questão do voto, né? Que talvez seja uma das participações políticas mais reconhecidas aí na nossa sociedade, né? Então a gente precisaria de uns textos motivadores aí para dar um direcionamento maior para a gente nesse quesito. Mas o que me parece aí, excepcionalmente, é essa questão do voto obrigatório mesmo, que talvez seria o foco principal e os outros seriam, né, o foco mais secundário. E o que chama atenção aqui, além do que a Rai, por exemplo, falou sobre as culturas latino-americanas e o direito obrigatório, aqui me chama muito uma estratégia de comparação, me chama muita atenção, né, olhando somente para esse enunciado, e uma estratégia que você vai fazer um contraste, fazer uma comparação aí, aliás, vai comparar, né, com outros países, por exemplo. A gente poderia
né, um país que é muito comumente conhecido por nós, por exemplo, a política estadunidense, né, onde, né, nela a gente não tem aí a obrigatoriedade do voto e, portanto, a gente possui uma sociedade totalmente desengajada, né? Em algumas eleições aí, eu não estou falando de níveis presidenciais, mas níveis menores aí, a gente tem a participação efetiva de poucos milhares de pessoas, né? Sei lá, 10 mil pessoas elegem aí uma pessoa em nome de toda uma cidade. A gente percebe o quão complexo é isso, né? Por exemplo, será que todo mundo que está engajado, quem são essas pessoas que estão engajadas? Será que são pequenas porções de várias camadas populares, camadas sociais, por exemplo? Será que são pessoas, sei lá, majoritariamente brancas? Será que são pessoas majoritariamente héteros? Será que são pessoas majoritariamente... Com toda certeza vão ser, né? Assim, a gente pensar assim, basicamente, serão as pessoas que estão definindo a política, votando basicamente em um padrão complicado, né? Então a gente não vê representatividade política e a gente percebe que há aí um problema. Então a ideia a grande dificuldade hoje de um candidato que vem tentando mudar aí, por exemplo, nos Estados Unidos, que vem tentando mudar aí essas situações, é trazer um engajamento maior, né? No nosso caso, a questão nem é tanto só o engajamento, né? A gente precisa também educar o eleitor, né? E aí a gente vai contra 500 anos de pura... A gente percebe, por exemplo, quando a gente fala desse voto, né, a gente percebe uma alusão histórica clássica, né, que é o voto de Cabresto. A gente pode pensar também, sei lá, na política de café com leite, para falar sobre as pessoas que estão desencantadas com isso, né? Ou seja, nada interfere, ano que vem é o mesmo, né? Ano que vem é o mesmo, só muda de cara, é a mesma coisa, né? E aí a gente tromba em diversos outros temas que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Se a gente falar de política, geralmente o aluno já vai querer falar sobre esse descontentamento, sobre a questão da polarização, né, atual, e aqui a gente está falando sobre voto, então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não avançar nesses outros quesitos. Então, né, alusões históricas como o voto de Cabresto, política de café com leite, fazer uma comparação com políticas de outros países para mostrar como que é lá e como que é aqui, e aí você colocar sua tese, isso é muito legal, tá? Então seria a estratégia que eu aconselharia para vocês. Eu acho que é um assunto muito importante, gente, muito importante, e acho que talvez a gente teria que sempre fazer uma reflexão aí sobre candidatos, propostas, enfim, já que você vai ter que, já que é um direito, né, o nosso direito, ele tem vários paradoxos, né, entre eles né, esse do voto obrigatório, é um direito nosso, mas também é um dever, né, então assim, a gente tem sempre que, já que é um direito / dever, a gente deve aí executá-lo da melhor forma possível, tá? E é claro, existem os votos de protesto, eu não tenho opinião muito formada a respeito disso, né, aliás, tenho, mas vou me abster de falar, e é isso, acho que eu fiz uma análise interessante aí, levando em consideração. Arrasou, eu acrescentei só a moral do dever do Kant, vale a pena a gente colocar sempre como a questão de que você, quando tem um dever, a ação moralmente fica correta, porque você tem senso de pertencimento, etc. E o Cícero também fala sobre a res publicae, que é aquela questão de que a república, né, na sua origem latim, é a questão do de todos. Então, quando você tem a baixa participação ou a nula participação, você concentra o poder na mão de poucas pessoas. Isso não é a representação da república. Nosso objetivo com a participação obrigatória, né, é justamente fazer com que as pessoas participem em massa e que a república seja feita nas votações. Até por isso, você tem a voto nulo em branco, né? Você tem a chance de ainda assim se abster, mas a fazer parte do ato político como uma coisa obrigatória. É muito interessante que a gente pense também, como comparação para quem não tem noção aí, em países que o voto é facultativo, tem muito mais abstenções, muita gente não participa, é como o Valde falou. No nosso país, as abstenções têm aumentado, né, na questão do voto em branco ou voto nulo, mas ainda assim é bem menor do que os países que não têm essa participação facultativa. Então, é como o Pedro falou, não pode ser a nossa única manifestação política, mas a gente tem que empoderar-se desse direito e dever, com certeza, e ter educação política para dar conta de exercer ele com qualidade, porque não adianta nada votar e não saber para que significa, e é isso que a gente tem quando a gente não educa as pessoas politicamente. Perfeito, achei legal.
eu acho que a gente já pode finalizar, então, com colher de chá, né, gente? Vamos fazer aí a nossa apresentação aí de repertório aí para vocês. Como vocês sabem, né, a gente tem sempre um repertório aqui que a gente indica toda semana, né, que é o nosso colher de chá. E aí, essa semana, pensando bem nesse tema tão importante para a gente, é muito legal. Existe uma série, eu acho que eu já até indiquei ela aqui, se eu já tiver indicado ela, reitero a indicação, porque ela é muito boa, né? E essa série, ela trata sobre esse assunto de política de uma forma muito, muito legal, né? A série é The Politician, né? E tá na Netflix aí, bonitinha aí para vocês assistirem. Então, eu indico demais essa série, porque ela fala sobre todos esses aspectos que a gente falou aqui, tá, gente? E de uma maneira bem leve, de uma maneira bem tranquila e muito engraçada. Eu dou pala de cair no chão e rolar também, tá bom? Muito bom, esse já tinha indicado, mas ela é realmente muito boa, e a gente tem muita questão sobre a questão política, mas na literatura também, né? A gente tem muita literatura quando o direito político é retirado, então a gente sempre pode abordar por esse lado, né? Se voto não fosse obrigatório, se voto não existisse, a gente tem que pensar nisso, né? Então essa sublocação é sempre muito legal. Então, quantas distopias a gente não pode citar aqui? Eu, de cabeça, eu falo Handmaid's Tale, agora eu não sei, mas é aquele, é um livro, né? Isso, Conto da Aia, o livro, e também tem na série, mas eu acho que o livro é um pouco mais, assim, né? Dá pra ler. A série eu tenho dificuldade de engolir um pouco. Então, eu acho que é uma ótima questão para você falar sobre aquela exclusão. Quando você é excluído, né? Quando isso acontece, você sente a necessidade de fazer parte. Então, por que isso não acontece quando você já está incluído e você tem a obrigatoriedade do voto? Perfeito. Então é isso, gente. Acho que a gente já pode encerrar. Podemos. Beijo, gente. Semana que vem, às 16 horas, mais um chazinho de redação maravilhoso para vocês, com temas maravilhosos. Mas se você quer sugerir, fala, nossa, eu quero muito ver um podcast disso, por favor, gente, faz. Não deixa eu te dar a sua sugestão, seja aqui nos comentários dos nossos vídeos, ou também, né, nos Instagrams que eu já citei aqui para vocês, Balt Educa e Quadro EAD. Um beijinho, gente. Bom demais estar aqui. Tchau, gente.